Pacote de projetos que flexibiliza as cotas eleitorais e promove a maior anistia a partidos políticos da história tem apoio também de parlamentares de parte da esquerda. A bancada petista deve orientar voto a favor das mudanças e avalia que apenas uma minoria pode acabar se posicionando contra. A sigla do presidente Lula definiu que o discurso será de que a pauta não tem relação com o governo e que o posicionamento, portanto, é estritamente partidário. Sobre este assunto, a gente conversa agora ao vivo com Luciana Nepomuceno, que é especialista em direito público. Luciana, muito bom dia para você, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. O prazer é todo meu, um bom dia a vocês e à nossa audiência. Bom, Luciana, de que forma, a senhora analisa esse texto que, embora com algumas mudanças, continua sendo uma proposta polêmica, já que pode livrar alguns partidos aí da obrigação que eles tinham que cumprir? Lhe parece inconstitucional? Soraya, o primeiro ponto que eu quero salientar é a velocidade que essa proposta de alteração da Constituição está tomando no Congresso. Exatamente porque nós tivemos a apresentação dela no mês de março e já temos agora em agosto a instalação da comissão para debate dessa proposta. E vou fazer um acréscimo aqui na sua fala, que nós não vamos beneficiar alguns partidos, nós vamos beneficiar todos os partidos com essa isenção de qualquer penalidade pelo fato deles deixarem de aplicar aquele recurso obrigatório pela própria Constituição para incentivo das candidaturas femininas. Então, é uma proposta altamente inconstitucional, porque ela, na verdade, enfraquece uma ação afirmativa que foi constituída para fomentar a participação das mulheres e das pessoas negras no cenário político eleitoral. Agora, doutora, se esse pacote for aprovado, eventualmente sancionado e passar a valer, de que forma a senhora acha que isso pode acabar na justiça também? Algumas entidades vão tentar brigar na justiça contra isso? Até mesmo a justiça eleitoral pode declarar algo inconstitucional? Como é que pode ser essa tramitação a partir de agora? Vamos lá. No atual cenário, curioso, é que nós temos essa PEC, que é a PEC número 9, que tem por objetivo estender o prazo de anistia aos partidos políticos, e nós temos também uma outra ação judicial que foi manejada pela Rede Sustentabilidade, exatamente com o objetivo de travar, de impedir o trâmite dessa PEC ao argumento da inconstitucionalidade. Mas, na eventualidade dessa PEC, ela ser promulgada, dela ser aprovada e vier a ser promulgada, nada impede que, em tese, o Supremo Tribunal Federal venha a reconhecer a sua inconstitucionalidade. Doutora Luciana, vou trazer para essa conversa o nosso comentarista Roberto Mota, que também vai te fazer uma pergunta. Mota? Bom dia, doutora. A senhora acredita Roberto. A senhora acredita que essa legislação atual que determina as cotas eleitorais está correta ou ela precisa de algum ajuste para ser mais facilmente cumprida pelos partidos? Roberto, eu falo que precisa de ajuste, sim. Quando a temática chama-se ações afirmativas, o objetivo, como as cotas das listas partidárias, como essa PEC que trata sobre cotas de dinheiro e tempo de rádio e de TV, nós precisamos sempre de ajuste, porque a finalidade dela é exatamente diminuir esse déficit de subrepresentatividade desses chamados grupos minoritários. Então, quando a gente fala de uma ação afirmativa, ela necessita não só da previsão na lei ou na Constituição, mas sim de um controle efetivo. Então, quando eu tenho a Constituição, que hoje é preceito constitucional, prevendo que os partidos têm que destinar, no mínimo, 30% para essas candidaturas, e eu não trago uma previsão de uma fiscalização se esse dinheiro está realmente chegando ao seu destinatário final, torna-se uma norma
sem uma norma, sem um controle, sem uma fiscalização. Então, toda ação afirmativa necessita sempre de um aperfeiçoamento para que ela tenha efetividade prática. Agora, doutora, sobre essa questão, né, da obrigatoriedade dos partidos destinarem um mínimo de 30% de recursos do fundo eleitoral para as candidaturas mulheres e oferecer a quantidade proporcional restante para o montante de candidaturas negras, né? As legendas alegam que não tiveram tempo para se adequar. Isso cola? Pois é, Soraya, para mim, esse fundamento da PEC é a base. O extrato da PEC vem no princípio da anualidade, justificando na seguinte perspectiva: olha, para toda a Constituição diz lá no seu artigo 16 que toda alteração no processo eleitoral não pode vigorar para as eleições que acontecerem naquele ano, ou seja, só valem para as dos anos seguintes. Então vem essa PEC 9, a da anistia, e fala, a emenda constitucional 117, ela foi promulgada no ano das eleições de 2020, portanto, ela não pode ser aplicada. Só que o que a gente tem que refletir é o seguinte: a emenda constitucional 117, que está sendo questionada agora, ela alterou o processo eleitoral? Na minha avaliação, ela não altera o processo eleitoral. Por quê? Porque ela tem um efeito passado, retroativo, porque ela anistia os partidos políticos que deixaram de aplicar esse recurso nas eleições anteriores. Ela não traz regras que iriam ser aplicadas nas próximas eleições, e no que chama aqui de próximas, as eleições de 2020. Então, ela não ofende o princípio da anualidade na minha avaliação. E vou mais além. Quando nós vamos enfocar o princípio da anualidade ou anterioridade eleitoral, qual que é a finalidade dele? Exatamente impedir mudanças casuísticas na legislação que possam beneficiar uma ou outra candidatura. E não teve uma mudança casuística. Não teve essa alteração. Na verdade, o que nós tivemos com a emenda constitucional, além da anistia, foi exatamente propiciar, trazer para a nossa Carta Constitucional a obrigatoriedade dos partidos investirem recursos financeiros nas candidaturas femininas. Então, nós estamos aqui pondo em confronto um valor de um direito individual, que no caso aqui é de um interesse de partido político e das oligarquias partidárias, em contraposição ao valor muito maior, que é o valor democrático, o princípio da democrática da igualdade entre homens e mulheres, de pessoas brancas para pessoas não brancas, no caso das cotas raciais. Doutora, acho que é interessante falar também o seguinte, que quando os parlamentares legislam em causa própria, não tem divisão partidária, não tem divisão em relação ao que um pensa, ao que o outro pensa. Eu pergunto para a senhora o seguinte: qual é o objetivo disso? É o objetivo de manter essa oligarquia, como a senhora fala? Roberto, perfeita a sua indagação. Exatamente. Nós estamos vendo que quando um projeto de lei, ou quando estamos diante de uma proposta de alteração à Constituição, que vai beneficiar exclusivamente as agremiações partidárias, aqui não tem bandeira. Como nós vimos nesse caso específico da PEC, ela conseguiu reunir no entorno partidos de esquerda, partidos de extrema-direita, partidos de centro, exatamente para se manter aquele privilégio. Pode falar, doutora, pode continuar. Nós temos que pensar aqui em termos numéricos. Nas últimas eleições, nós deixamos de aplicar 740 milhões em candidaturas de pessoas negras e 140 milhões nas candidaturas femininas. É muito dinheiro que, se nós tivermos a extensão desse período de anistia, tal qual pretende a PEC, esses partidos vão deixar de pagar aquele dinheiro que deveria ter sido investido em prol de uma candidatura feminina de pessoas negras, para trazer o princípio democrático da igualdade materializado, concretizado.
Então, nós temos que pensar exatamente, a legislação em causa própria não tem bandeira. Sobre a PEC da anistia, conversamos ao vivo com Luciana Nepomuceno, que é especialista em direito público. Mais uma vez, nossos agradecimentos por ter nos atendido neste sábado. Uma boa tarde para a senhora. Muito obrigada e um bom dia a todos.